Ok, então, sobre os verbos, apresento para vocês, no tempo mais breve possível, uma revisão geral de qual é a lógica dos verbos regulares da língua latina. Lembrando que, como qualquer língua, existem também verbos irregulares, anômalos, defectivos, enfim. Mas aqui qual é o padrão dos verbos latinos? Então, no latim, lembremos-nos que existem 4 conjugações regulares. No português nós temos 3, no latim nós temos 4. E o verbo, ele é constituído, por assim dizer, por 3 partes. Perdão. O verbo tem o radical, por exemplo, radical de presente, da primeira termina em A, ama. O radical de presente da segunda conjugação termina em E, mone. O radical de presente da terceira conjugação termina na consoante. A quarta termina em I. Então é A, E, consoante I. E depois aqui apresento o verbo irregular, muito irregular, que é o verbo ser. E lembrem-se do que nós falamos. O verbo, em geral, ele vai variar no seu radical de 3 formas. Então tem o radical de presente, que vai formar todos os tempos presentes, todos os tempos imperfeitos, voz ativa, voz passiva, modo indicativo, modo subjuntivo, e também todos os tempos futuros. Então o presente forma todos os presentes, o radical de presente forma todos os tempos imperfeitos, e o radical de presente também forma todos os tempos futuros. Ok? Então, depois, o radical de pretérito perfeito vai formar os tempos chamados perfeitos, ou seja, o próprio pretérito perfeito, o mais que perfeito e também o futuro perfeito, que é um tempo que não existe no português e também é relativamente pouco usado no latim. Poderíamos dizer que os tempos perfeitos são, sobretudo, o pretérito perfeito e também o mais que perfeito. Depois nós vamos ter o radical. Ele muda, uma terceira mudança do radical, né, do verbo, que é essa parte aqui, ou seja, a raiz do verbo vai mudar uma terceira vez com os tempos perfeitos, mas da voz passiva. Então, ele vai mudar outra vez o radical. Ele tem 3 mudanças do radical. Agora, o verbo tem então radical, que vai sofrer 3 variações. Depois ele tem uma terminação, né, uma desinência, como ele termina, que indica qual é a voz do verbo e também indica as pessoas, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. E essas terminações do verbo são sempre a mesma na voz ativa, que é o M, né? O MST, mustis NT. Vai ser em todos os tempos da voz ativa, vai ter essa terminação. A voz passiva vai mudar a terminação. Deixa eu colocar aqui a voz passiva. Mas vai ser R, RIS, TUR, MUR, MINI, NTUR para todos os tempos da voz passiva. R, RIS, TUR, MUR, MINI, NTUR. Não importa se é presente, passado, futuro. R, RIS, TUR, MUR, MINI, NTUR é voz passiva na certa. E depois também indica as pessoas do verbo. Então nós temos uma segunda informação, além do radical da palavra, raiz da palavra, que vai ter 3 variações, radical dos tempos presente, futuro e imperfeito,
radical dos tempos perfeitos, e o radical dos tempos perfeitos só da voz passiva, que é aquele radical de particípio perfeito, passivo, né? Já veremos a seguir. E depois uma terceira variação, que é a variação também que indica o tempo. Então, o radical indica de que família a palavra é, o verbo é, ou seja, de qual conjugação. Indica também algumas características, se é presente, passado, futuro, se é tempo perfeito, né? Depois a desinência, a terminação do verbo vai indicar a voz, se é ativa ou se é passiva, e vai indicar as pessoas, e o tempo também, ele é indicado por uma vogal ou uma sílaba temporal. É claro que o presente não tem essa sílaba, porque o presente ele tem o radical no estado puro e a terminação, o MST, mustis, NT, ou RIS, tur, mur, mini, NTUR. Então, o presente do indicativo, vamos dizer assim, ele mantém só o radical e a terminação não tem essa sílaba ou essa vogal que é característica do tempo. Mas vejam, a partir do pretérito imperfeito, nós temos já essa sílaba ou essa vogal que indica a mudança do tempo. Já não é mais presente, agora mudou o tempo. Por exemplo, essa sílaba no imperfeito do indicativo da voz ativa é ba ou eba, né? Então, amar, olha só, radical de presente, que forma também o tempo imperfeito. Então, ama, mone, né? Leg, termina na consoante, audi, né? Radical de tempo presente. Depois nós temos a terminação, que indica a voz e indica também as pessoas do verbo, MST, mustis, NT, né? E depois essa sílaba que indica a mudança do tempo, amabam. Então já não é eu amo, mas eu amava. Já não é eu aviso, mas eu avisava. Já não é mais eu lia. Desculpe, por exemplo, né? Eu leio, mas agora eu lia. Não é mais eu ouço, mas eu ouvia, né? Ok? Então, tem mudança do tempo. O tempo agora é pretérito imperfeito. A mesma história acontece com o futuro. Os futuros são formados pelo radical de presente, então ama, mone, leg, audi. As terminações características do verbo, o ou m, né? MST, mustis, NT, né? O ST, mustis, NT. Só que agora mudou essa característica temporal que nós temos aqui, né, nessa tabela, mostra entre essas duas barras aqui, muda a indicação do tempo, que é um B, olha só, na primeira e na segunda conjugação, ou é um E na terceira e na quarta conjugação, sendo que a primeira pessoa é A, não é E. São pequenos truques que a gente vai aprendendo também com o uso, né, e o contato com a língua latina. Mas, olha só, eu vejo um B ou um bi, se vocês quiserem, né, na primeira ou segunda conjugação, se trata de um futuro, ou um E, no caso da terceira ou quarta conjugação. Então já não é eu amo, já não é eu amava, mas agora amarei, amabo. Avisarei, monebo. Legam, lerei. Audiam, escutarei, né? Futuro. Mas olha, radical de presente. As terminações continuam sendo a mesma, de voz ativa, MST, mustis, NT. Só muda a indicação do tempo no meio do verbo. Ok?
E depois, olha só, agora sim, um tempo perfeito vai ter mudança do radical. Antes era ama na primeira conjugação, agora amav na primeira conjugação. A segunda termina em u ou v também, depende do verbo. Então, antes era mone, agora é monu. E depois a terceira continua em consoante. Alguns verbos vão sofrer uma espécie de contração de consoantes, vão mudar a consoante. Por exemplo, o verbo regere, rego, né, reger, governar, no pretérito perfeito vai ser rexi. Ele muda o G em X. Terceira conjugação, ela é um pouquinho a mais complicadinha das conjugações regulares, né? Aí a gente tem que olhar no dicionário como ela vai variando, né? Mas normalmente a consoante ela sofre alguma alteração no pretérito perfeito do indicativo. Depois o radical que muda de novo, na quarta também é em V, audiv. E depois tem umas terminações que são próprias do pretérito perfeito do indicativo. Okay? Não sei se eu coloquei aqui, não coloquei o pretérito mais que perfeito, mas é a mesma coisa. Ele vai ter o radical de perfeito, só que a terminação vai ser outra. A terminação vai ser MST, mustis, NT. A única diferença é que a sílaba vai ser um era no meio. Amaveram, amaveras, amaverat, amaveramus, amaveratis, amaverant, né? Amaverant. Ou seja, vai ter um era no meio, vai ser a sílaba que indica a mudança do tempo perfeito, mas o radical é perfeito. Vai ser amav, depois era e depois MST, mustis, NT, né? Amaveram, né? Eu amara, ou eu tinha amado, pretérito mais que perfeito. Aqui amave é eu amei, monui, eu avisei, legi, eu li, audivi, eu escutei. Pretérito perfeito. Mesma coisa se nós ainda na voz ativa saímos do indicativo e vamos para o subjuntivo. Ok? Não tem novidade aqui. É o radical, ele é um tempo presente, então ele é formado pelo radical de presente, mone, leg, audi, só que tem um porém. Né? A primeira conjugação ela termina em A, o radical. E a característica do presente do subjuntivo é um A. Olha só, por isso aqui está separado desta forma, esse A que está aqui. Né? Então, dois As vão alongar na primeira conjugação a vogal em E. Mas, na verdade, aqui não se trata de uma irregularidade da regra, se trata de um ajuste do verbo. Ele vai alongar o A em E. Então não é amam com dois As, mas amen, que eu ame, que tu ames, que ele ame. Mas depois, de resto, a regra é válida para todos. São verbos regulares. Né? Então a característica temporal do presente do subjuntivo, né, conjunctivos no latim, a característica vai ser A. Mas olha só, MST, mustis, NT. Né? Radical de presente, porque se trata de um presente. Né? E depois, a vogal que indica a mudança do tempo, A no presente do subjuntivo, e depois as terminações do verbo. Né? Então, um subjuntivo que eu ame, que eu avise, que eu leia, que eu ouça. E a mesma coisa para o imperfeito do subjuntivo. Os tempos imperfeitos, não importa a voz, não importa o modo, se é indicativo ou subjuntivo, eles sempre são formados do radical de presente. Então nós temos ama,
a terminação MST mustis NT, e o que caracteriza o imperfeito do subjuntivo é a consoante re, ok? Re ou ere, mas re indica que é imperfeito do subjuntivo. Ok, então aqui se cumpre plenamente essa regra, não tem aqui irregularidade, ok? São verbos regulares, então é um imperfeito, só que agora é do subjuntivo, radical, de presente, as sílabas que indicam voz ativa e depois re, como sílaba que indica a mudança do tempo. Então, se eu amasse, se eu avisasse, se eu lesse, se eu ouvisse, né, se eu fosse, verbo irregular, verbo ser. Né? Ok? Então, isso daqui também para o subjuntivo. E acontece a mesma coisa se nós passamos para os tempos perfeitos do subjuntivo. Então, ele tem radical de perfeito, amav, mono. Lembrem-se que muda o radical. Ele vai ter 3 possíveis alterações. Então, os tempos perfeitos muda o radical. E depois, a terminação MST mustis NT, que está em tudo, né? Toda voz ativa vai ter essa. Na voz passiva é só trocar por R, ris, tur, mur, mini, n-tur. A gente vai formar a voz passiva só dos tempos derivados do presente. Então, se eu colocasse aqui R, ris, tur, mur, mini, n-tur, eu já formaria o imperfeito do subjuntivo na voz passiva. Mas veremos em breve isso daí. Né? Então, tempo perfeito, radical de perfeito, MST mustis NT, e muda outra vez aquela sílaba que indica que agora é pretérito perfeito do subjuntivo. Né? Esse verbo aqui, ou melhor dito, esse tempo do subjuntivo sem contexto é difícil de traduzir. A gente pode traduzir como que tenha amado, que eu tenha avisado, que eu tenha lido, que eu tenha escutado, que eu tenha sido, mas dificilmente daria para dar uma tradução a priori desse tempo no latim sem um contexto. E o mesmo se diga do mais que perfeito, né, o plusquamperfectum, do subjuntivo. Sem contexto é difícil de traduzir, né? Seria mais ou menos um se eu tivesse amado, algo assim, né? Então, olha só, radical de perfeito, terminações típicas da voz ativa, MST mustis NT, e muda a sílaba que indica a mudança do tempo. Não é um presente, não é um imperfeito, não é um pretérito perfeito, mas é um pretérito mais que perfeito. Amavissem, né? Se eu tivesse amado, algo assim, né? Se eu tivesse avisado, se eu tivesse lido, se eu tivesse escutado. Ok? Isso é sobre a voz ativa. Então, a voz ativa tem 6 tempos no indicativo, ou seja, presente, imperfeito, futuro, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e o futuro perfeito. São 6 tempos na voz, no modo indicativo da voz ativa e 4 tempos no modo subjuntivo também da voz ativa. E a voz passiva, mesma história. Quem aprendeu a voz ativa, um pouquinho quem entendeu a lógica da voz ativa, entenderá facilmente também a lógica da voz passiva, porque não tem nenhuma mudança. A única mudança que teremos é que vai mudar as terminações. Já não é o ou MST mustis NT, mas é R, ris, tur, mur, mini, n-tur. Então já não é eu amo, mas eu sou amado. Já não é tu amas, mas é tu és amado. Então, amares. Já não é eu aviso, moneo, mas é sou avisado, moneor. A mesma coisa, não é já tu avisas, mas tu és avisado, moneres. Então, se trata agora de voz
passiva, não de voz ativa. Mas veja, qual que é a regra? Os tempos presentes são formados pelo radical de presente. Né? Então, presente, os imperfeitos, os futuros, são formados pelo radical de presente, mais a terminação. Eristur, mur, mini, enitur. Ok? Então, sou amado, tu és amado, ele é amado, somos amados, sois amados, eles são amados. Ok? Mesma coisa do que nós vimos lá na voz ativa, só muda a terminação. E assim até o final, porque olha só, o pretérito imperfeito agora da voz passiva, mesma história que a gente já viu na voz ativa. Então ele tem o radical de presente, ama, mone, leg, audi, tem aquela sílaba que é característica do imperfeito, como era na voz ativa também, mas agora ele permanece na voz passiva. O que vai mudar só são essas terminações, já não é MST, mustis, NT, mas R, stur, mur, mini, enitur, né? E claro, obviamente, muda também a tradução. Já não é mais eu amava, voz ativa, agora é voz passiva. Eu era amado. Não é mais eu avisava, mas agora eu era avisado. Não é eu lia, mas agora eu era lido. Não é eu escutava, agora eu era escutado. É voz passiva, pretérito imperfeito. Ok? Mas vejam, aprendemos a voz ativa, aprendemos um pouco as características do imperfeito, se repete tanto na voz ativa quanto na voz passiva. Mesma história para o futuro. Radical de presente, o futuro é formado do radical de presente. Depois aquele B característico na primeira ou na segunda conjugação e o E característico da terceira e da quarta conjugação. Lembrando que aqui a variação tem o A. Né? É um truque que a gente vai aprendendo com a familiaridade com a língua latina, o estudo, a consulta, aos livros, gramáticas, etc. Né? E depois a única coisa que muda já não é MST, mustes, NT, mas R, stur, mir, mur, mini, enitur. Né? E claro, obviamente, a tradução também já não é eu amarei, mas agora é serei amado, serei avisado, serei lido, serei escutado. Futuro, só que é voz passiva, já não é mais voz ativa. Beleza. Os tempos derivados do presente, que são o presente, o futuro e o pretérito imperfeito, é a mesma coisa na voz passiva. Mas aqui a gente tem que estar atentos, porque os tempos perfeitos da voz passiva não seguem aquele radical, aquela segunda mudança do radical. Aqui é a primeira mudança, ama. A segunda nós tínhamos visto que era, por exemplo, amav, né? Mono, leg, audiv. Essa é a segunda mudança do radical. Nos tempos perfeitos da voz passiva, muda por terceira e última vez o radical. Já não é ama, já não é amav, mas a gente chama esse radical de particípio passivo, né? Ou supino, etc. Então, já muda outra vez um radical. Como eu sei a mudança dos radicais? Por isso é importante a consulta a um dicionário. Né? Eu recomendo sempre o uso, né, do dicionário, por exemplo, Ernesto Faria, que ele está disponível online. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. O dicionário Ernesto Faria, por exemplo. Então, se eu colocar o verbo canto, olha só, ele dá o enunciado do verbo. O enunciado, essa primeira linha que está aqui em cima, nada mais é do que a apresentação da mudança do radical.
o aluno que olha do dicionário isso daqui está olhando como varia o radical. Então, por exemplo, canto, cantas, ele coloca a segunda pessoa, porque aí eu vejo se o radical termina em A, em E, em I, né? Eu consigo entender se ele é da primeira, segunda, terceira ou quarta conjugação. Aqui, com a primeira pessoa, não consigo distinguir, porque termina em O. Né? O O aparece em praticamente todas ou muitas conjugações. Né? Não sei identificar, mas com a segunda pessoa já identifico que se trata da primeira. Então, olha só, radical de presente termina em A. Depois aqui tem o infinitivo, para confirmar ainda mais que ele é da primeira. Olha só, radical termina em A. Depois os tempos perfeitos da voz ativa terminam em V, amav. E os radicais, os tempos perfeitos da voz passiva vai terminar em AT. Né? Então, amatum. Então, ou cantum. Canto, cantas, cantare, cantave, cantatum. Depois vem a tradução, etc. Verbo transitivo e intransitivo. Ele vai colocar aqui as informações. Se eu coloco um verbo da segunda, vamos colocar o verbo ABO. Mesma história, olha só, ele me dá a mudança do radical na primeira linha. ABO, ABES, olha só, aqui eu já identifico que ele é da segunda, porque o radical termina em E. Pois abere, ainda mais, para confirmar que se trata da segunda conjugação. E olha só a mudança do radical no tempo perfeito. Já não é E, mas U. Poderia ser V também na segunda, né? Mas muitos têm a mudança em U. E depois, outra vez, a mudança para os tempos perfeitos da voz passiva. Então, abeo, abes, abere, abui, habitum. E assim, se eu colocar um verbo aqui da quarta também, por exemplo, venio, mesma história, o verbo vir, né? Olha só o enunciado do verbo, como varia o radical do verbo. Termina em I, venio, venis. Aqui já me ajuda a identificar que é da quarta, além do mais porque depois tem ire, venire. Depois muda o radical nos tempos perfeitos da voz ativa e muda o radical de novo nos tempos perfeitos da voz passiva. Ok? Isso é o que significa essas palavras que o dicionário coloca aqui. Né? Praticamente, com essa informação aqui, o aluno já seria capaz de conjugar esse verbo em todos os tempos. Em todos os tempos latinos. Né? Não teria já dúvida. Ele poderia, se o verbo é regular, obviamente. Os verbos irregulares, aí a gente tem que consultar no começo alguma gramática, etc., para ver como ele se comporta. Mas se o verbo é regular, basta saber o enunciado do verbo, que se eu sei aquelas regrinhas, se eu sei quais são as, digamos assim, as sílabas que indicam, por exemplo, a mudança do tempo, então, por exemplo, o imperfeito, tanto da voz ativa quanto da voz passiva, termina em ba. Né? Então, isso daí já ajuda a conjugar. A terceira mudança do radical é da voz passiva, dos tempos perfeitos da voz passiva. Então, ele vai usar o particípio passivo e depois o verbo ser. Então, amato sum. Cuidado aqui com a tradução, né? Quem segue uma tradução assim um pouquinho mais intuitiva, vê amato sum, pode ser levado ao engano de traduzir sou amado. Mas sou amado é presente. Olha só. Amor é sou amado. Né? Aqui não está... Sim, está escrito para nós, parece que está escrito sou amado, né? Amato sum.
Amatus es, tu és amado. Mas não, é um tempo passado, é um pretérito perfeito. Então não é sou amado, é fui amado. Ok? Amatus sum. Então é um falso amigo. Aqui não cabe tradução intuitiva. Né? É um tempo de passado, pretérito. Então eu fui amado, tu foste amado, ele foi amado, fomos amados, fostes amados, foram amados. Passado. Mesma coisa, fui avisado, fui lido, fui escutado. Mesma coisa se diga com o pretérito mais que perfeito, não é era amado, porque senão se transforma em imperfeito. Olha só, amabar era amado, mas aqui é o mais que perfeito. Então, eu fora amado, ou eu tinha sido amado. Né? Então, eu fora amado, tu foras amado, etc. Né? E aqui, mesma coisa, é um futuro perfeito, não é um serei amado, senão seria um futuro normal, mas nós não temos, né, o futuro perfeito no português. Aqui se trataria de uma espécie de terei amado. Né? Terei amado, terei avisado, terei algo assim, né? É um tempo raro também no latim, se usa pouco o futuro perfeito. E o mesmo se diga da voz passiva do subjuntivo. Né? Vimos o indicativo, o subjuntivo não tem nenhuma novidade. Eu aprendi lá na voz ativa, que era presente a radical de presente, o subjuntivo presente, a característica é a, sendo que na primeira conjugação, como termina já em a mais a, alonga em e. Então, por isso é amer. Então, que eu, voz passiva, não é que eu ame, senão seria voz ativa, mas que eu seja amado, que eu seja avisado, que eu seja lido, que eu seja escutado. Ok? Então, ali se trata agora de voz passiva do subjuntivo. Mesma história do imperfeito de subjuntivo. Eu já aprendi praticamente tudo. Radical de presente, sílaba que indica imperfeito do subjuntivo, que é o re ou ere, na terceira. Depois a terminação de voz passiva, eris tur, mur, mine, enitur. E cuidado com a tradução, não é eu... desculpe, se eu amasse, porque aí seria a voz ativa, mas se eu fosse amado, voz passiva. Né? Português, nesse sentido, eu acho mais complicado do que o latim. A gente usa uma locução verbal para aquilo que no latim usa só um verbo. Né? É muito mais simples, muito mais eficaz a comunicação aí na língua latina. Não tem tantas retorções, tanto em idas e vindas como no português, né? Então, olha só, isso daqui já me indica que é voz passiva, isso daqui já me indica que é pretérito imperfeito do subjuntivo, e depois me indica o radical, qual é a conjugação. Então, é uma língua bastante lógica. Então, que eu seja, ou desculpe, se eu fosse amado, se eu fosse avisado, se eu fosse lido, se eu fosse escutado. Tempos perfeitos da voz passiva muda aquela terceira mudança do radical. Então, vai ser amatus sim, ok? Voz subjuntivo, então ele vai usar o verbo ser no subjuntivo, que a gente tem que tomar cuidado, que também é um falso amigo. Não é que eu seja amado, porque seja amado, nós temos aqui amer, que eu seja amado. Aqui se trata de um passado. É difícil traduzir sem contexto, então que eu tenha sido amado, algo assim, okay? Que eu tenha sido amado. Se trata de passado, colocar esse seja amado, só que não no presente, mas no passado. Né? E a mesma coisa, o mais que perfeito.
Também não é fosse amado, porque fosse amado é amarer. Né? Aqui se trata de um mais que perfeito, sem contexto, muito difícil de traduzir. Seria uma espécie, se eu tivesse sido amado, algo assim, né, a tradução. Vai depender muito do contexto. Né? Mas, quando nós praticamente entendemos isso, entendemos o verbo na sua explicação geral, né, a sua lógica geral dos verbos. Né? Então, recapitulando como funcionam os verbos, é muito simples. Ele vai ter um radical, a voz ativa, aquelas terminações o ou m, st, mustis, nt, a voz passiva r, ris, tur, mur, mini, n-tur, e no meio da palavra uma sílaba, uma vogal, às vezes uma consoante, que indica o tempo. Ba, por exemplo, para imperfeito do indicativo, re, para imperfeito do subjuntivo, enfim, vai ter uma sílaba ali que indica a mudança do tempo. E o radical, a gente tem que estar atentos que ele vai ter 3 mudanças. Os tempos perfeitos da voz ativa tem uma mudança do radical, ou seja, o pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro perfeito da voz ativa tem um radical. E depois os tempos perfeitos da voz passiva tem outro radical. Né? Muda a raiz do verbo. Praticamente isso é o conteúdo assim que a gente tem que entender, a lógica que rege o comportamento dos verbos regulares na língua latina. Né? Tendo entendido isso, praticamente a questão agora é familiarizar-se com essas variações, com essas mudanças, né? Porque não tem mais o que saber do comportamento dos verbos. Obviamente, repito, existem também verbos irregulares, né? Mas a lógica do verbo regular é esta aqui que nós acabamos de falar. Né? Então, seria isso sobretudo.